Pensa só, um sonho gigantesco, a reconstrução de algo sagrado, simplesmente paralisado. Hoje, a gente vai mergulhar numa história de mais de 2.500 anos para entender como a ambição de um povo bateu de frente com uma oposição sistemática. É uma trama fascinante sobre poder, política e uma arma que ninguém esperava: a burocracia. A pergunta que vai guiar toda a nossa análise é exatamente essa. Como é que um simples projeto de construção, que era um símbolo de esperança, virou uma crise política tão grande, mas tão grande, a ponto de parar tudo por anos? Vamos investigar isso juntos. Então, a história toda começa com um otimismo enorme, sabe? O povo de Judá e Benjamim finalmente está livre do exílio, eles voltam para casa com um objetivo muito claro, muito forte: reerguer o templo em Jerusalém, que era o coração da identidade e da cultura deles. Só que essa chama de esperança logo encontra uma parede. Os povos vizinhos, que já eram seus adversários históricos ali na região, não gostaram nem um pouco dessa história e estavam mais do que decididos a impedir esse projeto de qualquer jeito. Certo, vamos então para o primeiro ato. A tensão começa a subir de verdade quando os construtores recebem uma visita bem inesperada. Seus adversários chegam com uma proposta que, olhando assim por cima, até parecia um gesto de boa vontade. E aqui está o momento chave, o ponto de virada. Os adversários se oferecem para ajudar, mas a resposta dos líderes, Zorobábel e Jesuá, é um não direto e reto. Eles se baseiam na autorização original que receberam do rei Ciro. É essa recusa que acende o pavio do conflito de vez. Depois de levarem essa porta na cara, a oposição muda completamente a estratégia. O que era um atrito local se transforma numa campanha organizada, oficial, com um objetivo único e muito claro: melar o projeto de reconstrução, custe o que custar. E essa linha do tempo aqui ela é muito clara. Não foi uma briguinha de um dia para o outro. Foi um esforço político que durou décadas, passando pelo reinado de vários reis persas. A tática deles era uma mistura de intimidação no dia a dia, lobby político e, o mais importante, o uso da máquina burocrática do império. Agora sim a gente chega no clímax de toda essa campanha de oposição. A arma que eles escolheram não foi a espada, não. Foi algo muito mais sutil e talvez até mais poderoso: uma carta, pensada em cada detalhe e enviada direto para o rei Artaxerxes. E olha, isso é muito importante. Não era uma cartinha de vizinhos bravos. Era um documento oficial, assinado por uma verdadeira coalizão de oficiais do império e líderes locais. Gente como Reron, o chanceler, e Sinsai, o escrivão. Eles sabiam exatamente como o sistema funcionava. O primeiro argumento da carta é uma jogada de mestre. Eles mudam totalmente o foco. A questão não é mais um templo religioso, e sim a reconstrução de uma cidade rebelde e malvada. Com essas palavras, o projeto vira, na hora, uma ameaça à segurança do império. O segundo argumento ataca o rei onde mais dói: no bolso. Eles basicamente dizem que, se a cidade for reconstruída, Jerusalém vai parar de pagar impostos, direitos e pedágios. Ou seja, um prejuízo direto para os cofres reais, uma ameaça econômica clara e direta. E aqui vem o golpe final, o argumento mais inteligente de todos. Eles usam a própria burocracia do rei contra ele. Eles não falam "acredite na gente". Eles falam: vá checar nos seus próprios arquivos, nos livros das crônicas. Eles tinham certeza de que os registros iam confirmar o passado rebelde de Jerusalém. E aí, qual foi a reação do homem mais poderoso do mundo a essa manobra política tão bem calculada? Bem, a resposta veio, e veio rápido, e foi exatamente o que os opositores queriam ouvir. A estratégia funcionou que nem um relógio. O rei seguiu o protocolo certinho. A carta foi lida, ele mandou fazer uma pesquisa nos arquivos, a pesquisa confirmou a história de rebelião e, com base nas provas, ele emitiu um decreto real: parem a obra imediatamente. E esse é o ponto-chave. Com o decreto do rei em mãos, a oposição não tinha só uma permissão para agir. Eles tinham todo o poder do império do lado deles. O resultado é rápido e brutal. Os oficiais do rei vão até Jerusalém e, com a autoridade da ordem real, param a construção, à força e com violência. Aquele sonho que começou com tanta esperança é simplesmente esmagado pelo peso da burocracia e pela força do Estado. A obra para. Ponto final. E assim, essa história tão antiga deixa a gente com uma pergunta que continua super atual, né? Ela mostra como os sistemas que foram criados para manter a ordem
podem ser manipulados para acabar com o progresso e paralisar sonhos. A questão que fica no ar é: o que acontece quando a caneta se torna, de fato, mais poderosa que o martelo?